Imagine um jovem que cresceu em meio a ensinamentos espirituais sólidos, mas enfrentava desafios culturais, religiosos e sociais em sua época. Este jovem era São Timóteo, um dos grandes personagens da Bíblia, que muitas vezes é lembrado pela sua lealdade, fé e coragem. Mas será que conhecemos realmente sua história e como ele se tornou um exemplo tão poderoso? Hoje vamos mergulhar profundamente na vida de São Timóteo, explorando não só suas conquistas, mas também os desafios e aprendizados que podem inspirar nossa jornada. Fique até o final, porque esta história tem lições surpreendentes que podem transformar sua perspectiva espiritual. Timóteo nasceu na cidade de Listra, uma cidade que fazia parte da antiga região da Licaônia, atual Turquia, cerca de 200 quilômetros ao nordeste de Tarso. Sua mãe, Eunice, convertida ao cristianismo, e sua avó, Lóide, também era uma mulher de fé notável. Mas aqui está um detalhe curioso. Seu pai era grego e, ao que tudo indica, não compartilhava da mesma fé da esposa. Por força da fé de Eunice, São Timóteo foi educado na fé judaica. Esta ligação com o judaísmo certamente ajudou na conversão de Timóteo. Agora, pense nisso. Como é crescer em uma casa dividida entre duas culturas e crenças? Você consegue imaginar os desafios que Timóteo enfrentou? Essa diversidade cultural e religiosa poderia ter sido um obstáculo, mas, na verdade, moldou a fé e a resiliência de Timóteo. Desde cedo, Timóteo foi instruído nas Escrituras Sagradas, um alicerce sólido que guiaria sua vida. Mas como ele passou de um jovem comum a um líder respeitado na igreja primitiva? A resposta está em um encontro que mudaria sua vida para sempre. Quando o apóstolo Paulo visitou Listra, percebeu algo especial em Timóteo. Ele viu um coração dedicado e uma disposição para servir a Deus que o destacavam. Mas será que Timóteo estava pronto para os desafios que viriam? Aqui entra um momento decisivo. Apóstolo Paulo convida Timóteo para acompanhá-lo em suas viagens missionárias. Imagine só o que isso significava. Deixar sua casa, sua família e embarcar em uma jornada cheia de incertezas. Quantos de nós teríamos a coragem de fazer o mesmo? Paulo sabia que Timóteo enfrentaria oposição, perseguição e até mesmo dúvidas internas. Mas ele também sabia que o jovem tinha um potencial extraordinário. Na ocasião, Timóteo tinha apenas 20 anos. Deste momento em diante, passou a seguir Paulo como discípulo. Quando São Paulo passou por aqueles lugares, no início da sua segunda visita missionária, escolheu Timóteo como companheiro de viagem, porque ele era muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio. Atos 16:2. Mas o fez circuncidar, por causa dos judeus que viviam naquela região. A 16:3. Com o apóstolo dos gentios, Timóteo atravessou a Ásia Menor e foi até a Macedônia. Depois, acompanhou Paulo a Atenas, de onde foi enviado à cidade de Tessalônica. Dali, prosseguiu para Corinto, onde colaborou na evangelização no istmo da cidade. A figura de Timóteo destaca-se como um pastor valoroso. Segundo a posterior história eclesiástica de Eusébio, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Algumas de suas relíquias encontram-se desde 1239 na Catedral de Termoli, na região italiana de Molise, provenientes de Constantinopla. Durante suas viagens com Paulo, Timóteo não apenas aprendeu, mas também se tornou um líder. Ele era enviado a diversas comunidades cristãs para fortalecer os fiéis e resolver conflitos. Em Filipos, Tessalônica e Corinto, Timóteo desempenhou papéis cruciais. Imagine o peso de responsabilidade sobre um jovem que, apesar de sua pouca idade, era tratado como um pastor e conselheiro espiritual. Mas ele nunca estava sozinho. Paulo o orientava e encorajava, lembrando-o constantemente a não desprezar sua juventude e a ser um exemplo para os crentes.
Isso não nos faz pensar em quantas vezes subestimamos nosso próprio potencial por causa de nossa idade ou falta de experiência. Timóteo também enfrentou momentos de fraqueza. Apóstolo Paulo menciona em suas cartas que Timóteo tinha problemas de saúde e por isso era aconselhado a cuidar melhor de si. Isso nos lembra que até os maiores líderes têm suas limitações e precisam de apoio. Não é inspirador saber que Deus pode usar nossas fraquezas para demonstrar sua força? E por falar em força, a amizade entre Paulo e Timóteo é um exemplo incrível de mentoria e companheirismo. Paulo não apenas confiava a Timóteo responsabilidades importantes, mas também o via como um filho espiritual. Pense nisso. Quem são as pessoas em sua vida que você pode chamar de mentores ou que você está ajudando a crescer espiritualmente? Essa troca de apoio e sabedoria é essencial para a nossa caminhada de fé. São Timóteo foi discípulo, amigo, irmão, braço direito de São Paulo e apóstolo. Seu nome aparece 24 vezes no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. Aliás, São Paulo endereçou 2 cartas específicas a Timóteo. Elas formam páginas brilhantes do Novo Testamento. Por várias vezes, como lemos nas cartas, São Paulo enviou Timóteo como seu representante aos lugares onde não poderia ir. Viveu as alegrias da pregação e a perseguição por causa de Cristo. Por Jesus, sofreu, foi preso e açoitado juntamente com São Paulo e outros apóstolos. Através do Novo Testamento, sabemos que São Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens a Tessalônica, Filipos, Corinto, Éfeso, Atenas e Roma. Ele estava em missão muito provavelmente na cidade de Éfeso, quando Paulo escreveu sua primeira carta endereçada a ele, 1 Tim 1:3. Paulo cita Timóteo nas saudações de várias de suas cartas, Filipenses 1:2, Coríntios 1:1, Colossenses 1:1, 1 Tessalonicenses 1:1 e também 2 Tessalonicenses 1:1. Através das cartas, sabemos que Timóteo permaneceu ao lado de Paulo quando este esteve preso em Roma. Timóteo era jovem quando assumiu a missão e provavelmente de aparência frágil e tímida. Paulo, porém, confiava plenamente neste jovem apóstolo a ponto de lhe escrever: "Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade." 1 Tim 4:12. Quando enviou Timóteo à comunidade de Corinto, Paulo o apresentou dessa maneira: "Eu vos enviei Timóteo, meu filho muito amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará as minhas normas de conduta, tais como as ensino por toda parte, em todas as igrejas." 4:17. O apóstolo Paulo ficou preso em Cesareia Marítima, Israel, durante 2 anos. Tudo indica que São Timóteo permaneceu preso também com Paulo. Passados os 2 anos, Timóteo foi solto e Paulo foi transferido a Roma. Mesmo estando em liberdade, Timóteo acompanhou seu mestre e o auxiliou sobremaneira em Roma. Depois, foi enviado por Paulo a Éfeso. Quando Paulo retornou de Roma, perto do ano 66, Timóteo tinha sido aclamado bispo de Éfeso. Por isso, Paulo o nomeou líder da igreja em toda a Ásia Menor. O ministério do jovem bispo foi frutífero e acendeu a fé cristã em toda a região. Por isso, as cartas que Paulo escreveu a ele transformaram-se em rica literatura cristã e figuram entre os documentos mais preciosos da história. Elas servem até hoje como direcionamento para missionários e para toda a igreja. Quando o apóstolo Paulo estava novamente na prisão e muitos o tinham abandonado, escreveu sua segunda carta endereçada a Timóteo. Paulo sentia que sua morte estava próxima e pediu a seu fiel discípulo: "Procura vir ter comigo quanto antes." 2 Tim 4:9. Tito, outro discípulo fiel, estava na Dalmácia em missão. O inverno rigoroso de Roma estava se aproximando e Paulo já o sentia na masmorra. Mas queria também escrever mais
e aprofundar nas Escrituras. Por isso pediu a Timóteo: quando vieres, traze contigo o manto que deixei em Troade na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Tim 4:13. Sua vida foi marcada pela evangelização, pela santidade de São Paulo e também de São João Evangelista. A respeito dele, certa vez, São Paulo escreveu em uma de suas cartas: a Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Timóteo 1:2. Nesta carta, vamos percebendo que ele foi fruto de uma evangelização, que atingiu não somente a ele, mas também sua família. Quando me vêm ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Confesso a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lloyd e de tua mãe, Eunice, e, não tenho a menor dúvida, habita em ti também. 2 Timóteo 1:4-5. Por isso, São Paulo foi marcado pelo testemunho de São Timóteo, que se deixou influenciar também por São Paulo. Primeiro bispo de Éfeso, foi neste contexto que ele conheceu, e foi discípulo de Nosso Senhor, seguindo as pegadas do evangelista João. Conta-nos a tradição que no ano de 95, o santo havia sido atingido por pagãos, resistentes à boa nova do Senhor, e por isso martirizado. São Timóteo, homem de oração, um apóstolo de entrega total a Jesus Cristo. Viveu a fé em família, mas também propagou a fé para que todos conhecessem Deus, que é paz. Ao final de sua vida, Timóteo continuou servindo fielmente, mesmo diante de perseguições crescentes. De acordo com a tradição, ele foi martirizado em Éfeso, enquanto defendia o evangelho contra práticas pagãs. Sua coragem e dedicação até o último momento são um testemunho poderoso. Mas antes de encerrar, eu pergunto, o que podemos aprender com a vida de Timóteo? Será que estamos realmente vivendo com a mesma dedicação e coragem que ele demonstrou? A morte de São Timóteo é a comprovação de sua fidelidade a Cristo, ao Evangelho e a seu mestre, apóstolo Paulo. Ocorria uma grande festa regional na qual o povo prestava culto à deusa Diana. Timóteo foi até o centro onde se prestaria o culto e fez um discurso incisivo, mostrando que o culto a Diana era vazio e não trazia benefícios reais ao povo. Mas os líderes do culto pagão incitaram o povo e Timóteo foi morto a pedradas, pancadas e pauladas. Assim, entregou sua vida por Jesus e pelo Evangelho. Por sua fidelidade a Paulo, sua festa acontece no dia 26 de janeiro, um dia depois da festa de São Paulo. Neste dia também é celebrado São Tito, seu fiel discípulo de Paulo. De acordo com a tradição, São Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. São as 2 únicas cartas do Novo Testamento enviadas a pessoas e não à comunidade. Paulo, já idoso, deixa-se levar com algumas anotações, com ricas expressões de carinho por seu discípulo, demonstrando também sua satisfação por confiar-lhes a missão de anunciar o Evangelho. O Evangelho de Lucas 10, 1-9, faz referência aos colaboradores de São Paulo, trazendo o relato que Jesus enviou outros 72 discípulos, 2 a 2, aonde ele próprio devia ir. É impressionante o que nos é comunicado com a frase, enviou aonde ele próprio devia ir. Isso significa que onde vão os discípulos de Jesus, eles levam a presença do próprio Jesus. Isso é verdade, não só lá no tempo de Tito e Timóteo, mas também hoje. Todas as vezes que numa pastoral, movimento ou serviço da igreja, você sai anunciando Jesus, você leva verdadeiramente a presença de Jesus. Paulo fez circuncidar o discípulo Timóteo, mas não Tito, que também levou consigo a Jerusalém para participar do concílio apostólico. Assim, Paulo apresenta seus 2 colaboradores como homens da circuncisão e homens da não circuncisão, homens da lei e homens da fé.
Timóteo e Tito ensinam-nos a servir o Evangelho com generosidade, sabendo, porém, que isso também comporta um serviço à própria igreja. Vida de Tito. Tito, de família grega ainda pagã, foi convertido por São Paulo em uma das suas viagens apostólicas, tornando-se seu colaborador, companheiro e irmão na missão. O apóstolo dos gentios levou-o consigo a Jerusalém, por ocasião do chamado Concílio Apostólico, que aconteceu no momento crucial da controvérsia sobre o batismo dos gentios, quando o apóstolo se opôs categoricamente à circuncisão deste cristão de Antioquia. Assim, Tito tornou-se símbolo vivo do valor universal do cristianismo, independente da nacionalidade, raça e cultura. Quando Timóteo partiu para Corinto, Paulo confiou a Tito a tarefa de levar aquela comunidade rebelde à obediência. De fato, ele conseguiu estabelecer a paz entre a igreja em Corinto e o apóstolo dos gentios. A seguir, Tito foi novamente enviado por Paulo a Corinto, qualificando-o como meu companheiro e colaborador, Dazinducor 8:23, para levar a cabo as coletas pelos cristãos de Jerusalém. Ulteriores notícias, provenientes das cartas pastorais, o apresentam como bispo de Creta. Agora, uma curiosidade que poucos conhecem. Antes de começar sua jornada missionária, Timóteo precisou tomar uma decisão difícil. Para facilitar sua aceitação entre os judeus, ele foi circuncidado por causa da herança judaica de sua mãe. Esse ato não era necessário para a salvação, mas demonstrava o compromisso de Timóteo em remover barreiras culturais para que o Evangelho fosse proclamado. Isso nos faz refletir o quanto estamos dispostos a sacrificar por nossa fé e por aquilo que acreditamos ser o certo. Agora que exploramos a vida de São Timóteo, convido você a refletir sobre sua própria jornada. Quais desafios você precisa superar para crescer espiritualmente? Compartilhe suas respostas nos comentários. E se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma história inspiradora como esta. Até a próxima. Oração a São Timóteo. Pai de amor, que escolheste Timóteo para ser um grande apóstolo, convertei-nos também a nós e inspirai-nos gestos de renovação da sociedade e das nossas comunidades eclesiais. Por Cristo nosso Senhor. Amém.